Mais um vídeo aqui do canal DR Soldas, dando aquele apoio aí, se inscrevendo, participando aí, comentando se você tem alguma dúvida e também não esquecer de deixar aquele like. Bom pessoal, aí muitas perguntas no YouTube e também diretamente aí Facebook e WhatsApp a respeito sobre qual a máquina eu recomendo para determinado trabalho, tá? Então fica difícil assim de você discriminar um equipamento, esse é melhor, aquele é pior, entendeu? Então assim fica um pouco complicado. Então eu quero mostrar as funções das máquinas e como eu entendo que elas são melhor aproveitadas, tá? De qualquer forma, todas as duas máquinas trabalham bem, todas as duas máquinas são de alumínio, só que as funções elas trabalham um pouquinho diferente uma da outra. E quando você for comprar isso, você tem que estar ciente como você deve utilizar para aquela função funcionar, certo? Novamente, tá? Apesar de já ter feito outros vídeos, mas eu espero que esse vídeo aí some mais aí para conseguir ajudar nessas dúvidas, certo? Esclarecer as dúvidas das pessoas que querem comprar um equipamento. Bom pessoal, então com as explicações dos comandos, eu vou começar com a WSE 250, que é uma máquina mais fácil, mais simples de você entender os comandos. Então eu vou começar pela WSE 250. Bom, aqui nós temos a função TIG e eletrodo revestido. Aqui é a função de pedal, tá? Que a gente pode usar o pedal de comando. Aqui nós temos a função AC e DC, corrente alternada e corrente contínua. Lembrando que para quando a gente solda em corrente alternada, essa função aqui fica ativa. Quando a gente trabalha aqui em DC, essa função aqui não funciona, tá? Bom, o primeiro comando aqui que nós vamos ver é o pré-gás. Muita gente se pergunta para que serve o pré-gás. Bom, o pré-gás ele larga o gás antes da abertura do arco, tá? Aqui eu fiz um exemplo, tá? Eu estou com um bocal de gás lens aqui, com a ponta afiada para a soldagem corrente contínua, e a gente consegue colocar aqui em torno de uns 15 milímetros para fora, tá? E eu consigo ter uma proteção. Como o gás lens, esse bocal está até um pouco sujinho, mas ele tem uma tela aqui dentro, né? Essa tela, ela dá um fluxo uniforme, protegendo melhor o tungstênio, tá? Vou botar no canto da tela em um exemplo da diferença dos bocais, tá? Então assim, eu tô com o bocal para fora. Pode ser que no momento que eu aperte o gatilho para abrir o arco, o gás não dê tempo de chegar aqui essa distância, né? Para proteger o meu arco. Então vai dar uma sujeirinha aqui na ponta, às vezes contaminar o eletrodo e também a peça. Então o que eu faço? Eu aumento aqui o pré-gás para ele soltar o gás antes, o gás dá tempo de chegar até aqui a ponta e eu abrir o arco dentro de uma camada segura, dentro do argônio, certo? Então para isso que serve o pré-gás. A outra função é a potência da máquina, né? Aqui você vai regular a amperagem dela. Bom, o próximo botão aqui é a rampa de descida. O pessoal pergunta para que usar a rampa de descida, tá? Quando você está soldando, acontece uma poça de fusão, vai começar a derreter o material, tá? Isso em determinadas amperagens. Se você soldar na amperagem mais baixa, não acontece. Mas se você trabalhar com determinadas amperagens, pode ser que fique um olhinho no final, tá? Então quando você deixa essa rampa aqui toda baixa, quando você tira o dedo do gatilho, a máquina desliga imediatamente, tá? Ficando aquele defeito lá no final do cordão, tá? Então a gente usa a rampa de descida para essa amperagem e descendo gradativamente para mim conseguir finalizar e não ter aquela interrupção do arco imediato, tá? E depois aqui nós temos o final, né, do nosso arco de solda, que vai ser o pós-gás. O nosso tungstênio ele vai estar incandescente, aceso, né? E esse gás ele tem que dar tempo desse tungstênio esfriar e ele proteger ele, tá? Se o gás acabar antes do tungstênio ficar frio, ele vai ficar escuro, ele vai ficar contaminado, ele vai ficar preto. E aí quando você for abrir o arco de novo, vai ter dificuldade de abrir e às vezes pode até passar alguma sujeira para a peça, tá? Então aquela função é muito importante, tá? Em aço inox você vai proteger o final do cordão, né, e o tungstênio. Em alumínio você vai cuidar só o tungstênio, porque o alumínio ele não oxida, né?
ele não tem problema de estar quente e você tirar o arco de cima, né? Ele vai esfriar normal, vai continuar branco. O inox, se você estiver soldando e tirar o bocal de cima, e ele estiver incandescente, ele vai ficar todo preto. Vai colar toda a sujeira ali e a sua peça vai ficar feia. Bom, eu vou ligar ela e vou mostrar para vocês aqui. Bom, essa máquina ela tem só 2 tempos, tá? Apertou, solda, soltou, a máquina vai desligar. Ó, aqui, ó, que faz a abertura do ar. Bom, eu vou colocar aqui em 100 amperes, eu vou fazer uma abertura de arco aqui na mesa. Vou deixar a rampa de descida no 0. Abrir o arco. Quando eu soltar, a máquina vai desligar, tá? Quando eu boto a rampa de descida, eu vou colocar bem longa para a gente conseguir ver a amperagem descendo, tá? Ó. Aí quando eu vou soltando, ó, soltei o dedo do gatilho, a amperagem vai descendo bem devagarinho até o final. Soldou, soltei, a máquina vai descendo bem lentamente a rampa de descida. Se eu colocar aqui menos tempo, ela vai fazer a rampa mais rápido, né? Ó, soltei, ó, demorou menos tempo. Ó, finalizou. Então a rampa de descida ela serve para eliminar aquele defeito, né? Você finalizar o seu cordão de solda. Então a máquina, tanto em corrente alternada como corrente contínua, funciona do mesmo modo, tá? Os comandos funcionam iguais. A diferença é que em corrente alternada a gente controla o balanço aqui, né? Se a gente deixar aqui vai queimar muito tungstênio, vai passar mais calor, né? A corrente alternada é uma onda senoidal positiva e negativa, e você consegue, né, deixar o período mais longo positivo ou mais curto, certo? Então se você botar aqui dá mais limpeza na liga, menos penetração, e aqui, né, mais penetração e menos limpeza. Lembrando, se você deixar muito baixo aqui, a máquina, né, demora muito a abrir o arco, né, porque ela fica negativa, então acaba demorando para acender o tungstênio. Dependendo do tungstênio, acende com mais facilidade, outros não, tá? Então corrente contínua não funciona. Assim é os comandos da máquina, e agora a gente vai passar para 220p. Bom, pessoal, agora aqui na 220p a gente já tem mais botões. Esse desenho aqui também é bem diferente. Aqui é o desenho do arco pulsado, né? Referente às suas funções: frequência, largura, corrente de base e corrente de pico. Quando nós não estamos utilizando pulsado, que é nessa função aqui, esse e esse botão aqui, eles não vão funcionar, certo? Então eu vou soldar corrente direta, como se eu estivesse soldando com a WSE, tá? Apenas uma amperagem, tá? Então eu vou ajustar essa amperagem aqui nessa welding A, tá? Que é a nossa corrente principal. Bom, mas a rampa de descida, a nossa rampa de descida fica aqui, mas na 220p a gente tem outra função também, que é o início do arco. Antes de abrir o arco principal, nós podemos abrir o arco com uma amperagem mais baixa, se a gente preferir, né? A gente tem um início de arco. Ela tem o pré-gás também, que é o gás que solta antes, e o pós-gás, que é o gás que solta depois, tá? Exatamente igual como a WSE, tá? As funções vão ser as mesmas, os propósitos também. Bom, início do arco e final do arco. Nós estamos trabalhando corrente direta, estou trabalhando no 2 tempo, tá? Essa aqui a máquina tem 2T e 4T. A nossa WSE tem somente 2T, tá? Ela não tem 4T. Bom, como que ela vai funcionar? Vou colocar aqui em corrente contínua, selecionar e vou ligar a máquina para a gente poder entender. Bom, se eu colocar aqui em 2 tempos, eu vou abrir aqui. Ó, quando eu soltar, a máquina vai desligar. Ela não vai ter rampa em 2 tempos. Mesmo que eu coloque a rampa aqui, ela não vai funcionar. Ó, abriu, soltei o dedo, desligou. 2 toques de gatilho. Bom, mas eu quero usar a rampa de descida. Então nós vamos ter que selecionar a forma 4T, certo?
Quando, ó, vamos tá lá em 106 amperes. Quando eu selecionar 4T, o nosso painel vai mudar. Mas por quê? Porque eu vou ajustar aqui a nossa corrente de início. Vamos colocar aqui com 50 amperes, tá? Então, o primeiro toque, tá? Lembrando, 4T, primeiro toque abre, segundo toque solta, terceiro toque aperta novamente, quarto toque solta novamente, tá? Mas ela vai funcionar dessa maneira. Quando você apertar o primeiro toque, a máquina vai abrir lá com os nossos 52. Quando você soltar, ela vai passar aqui para a corrente principal e ela vai soldar sem precisar ficar segurando o dedo no gatilho. Primeiro toque, 52. Quando eu soltei o dedo, a máquina vai lá para o 105 que eu ajustei. Aí você vai conseguir soldar sem tiver a necessidade de ficar segurando o gatilho. Bom, e agora a rampa? A gente vai apertar o terceiro toque e segurar. Ó, vou segurar até ela descer, depois a gente solta o dedo novamente, a máquina desliga e vai ativar aqui o pós-gás, tá? Primeiro toque, soltei o dedo do gatilho. Agora eu vou apertar terceiro toque, vou segurar e vou esperar a rampa descer. Esperei, desceu, solto o dedo, desliga. Bom, eu vou fazer aqui uma demonstração quando eu vou soltar antes da rampa descer, tá? Ó, primeiro toque, soltei, apertei de novo, soltei. Ó, a máquina desliga e não vai funcionar a rampa. Então você precisa esperar a rampa descer, tá? Então, quando você for utilizar a rampa de descida na TIG 220p, você vai ser obrigado a utilizar o modo 4 tempos, tá? Se você botar em 2 tempos, você não vai ter rampa de descida e nem o início do ar. Colocando em 4T, o painel vai mostrar aqui o Start A e nós vamos ter a rampa de descida, sempre lembrando que nós vamos ter que esperar a rampa descer para depois soltar o dedo do gatilho. Mas como que eu vou saber? O arco vai ficar bem fraquinho, ele vai estacionar, né, numa potência e vai ficar ali paradinho, você solta o dedo e diz, bom, então nós temos essas duas funções, já falamos, pré-gás e pós-gás, exatamente igual da ABSE, mas nós temos aqui o balanço AC, tá? Ele também vai funcionar que nem a WSE, só funciona quando nós soldamos em AC. Se nós tivermos aqui em DC, essa função aqui não vai funcionar, tá? Bom, agora nós temos mais 3 botões que a gente não viu, né? A corrente de base, a frequência do pulso e a largura de pulso. Bom, eu quero trabalhar com arco pulsado, tá? Então eu vou definir uma amperagem aqui de 100 e vamos colocar ali, exemplo, 50 amperes, tá? Como que eu vou saber? O que eu vou fazer? Eu vou colocar em 2T, vou ligar aqui. Como que eu faço para ajustar? Um exemplo, tá? 50. Ó, ali é 50. Então eu vou colocar o meu botão aqui da corrente de base, mas igual o outro para ele ficar com 50. Ó, são iguais? Provavelmente vai estar lá no 50. Agora eu vou lá e aumento a minha amperagem, que é a corrente mais alta, corrente mais baixa, tá? Então eu vou botar 100. 100 amperes, beleza? 100 e 50, tá? Aí eu vou selecionar o modo pulsado. Não vai aparecer ali na nosso visor a nossa amperagem, tá? Mas ela vai estar oscilando. Bom, Pulse Reach, tá? Essa aqui é a largura do pulso. Então eu vou colocar mais ou menos aqui pelo meio, que vai de 10 a 90%. Tá? Se eu colocar aqui 50, vai ser 50 na corrente de pico e 50 na corrente base. Tá? O mesmo tempo que vai ficar aberto essa corrente de 100, vai ficar aberto a corrente de base. Tá? Aqui a frequência do pulso, tá? É a velocidade em hertz, os ciclos. Tá? Vamos dar um exemplo aqui, eu vou colocar 1 Hz.
vai ser 1 ciclo por segundo. Ela vai trocar a cada 1 segundo esse ciclo aqui. Ó, tá oscilando. Então eu quero aumentar a pulsação. Eu vou aumentar aqui, ela vai piscar mais. Quanto mais eu aumentar, mais ela vai piscar. Ó. Até 5 ciclos por segundo. Se eu baixar aqui, ela vai oscilar bem devagar. Ó. Tá? Então assim é na largura. Se eu aumentar a largura, a corrente mais alta de 100 vai ficar mais tempo aberta do que a corrente de base. Ó. Ela quase não para lá na corrente de base, ela fica mais na corrente de pico. E se eu fizer o contrário, a corrente de base vai ficar mais tempo aberta e a corrente de pico vai ficar mais estreitinha, vai ficar menos tempo aberta aqui, tá? Então assim que funciona o arco pulsado. Vou desligar aqui para poder falar um pouco mais sobre isso, tá? Então assim, você colocou, né, definiu a sua amperagem, né, com a fusão lá, 100 amperes está fundindo seu material, 50 vai ser só para manter o arco aberto, para não desligar, né? E você não está dando tempo de fundir a vareta, tá ficando pouco tempo aqui, então eu aumento a largura, deixo essa largura mais alta para dar tempo de fundir. Então esses controles eles são ajustados conforme você vai fazendo a sua solda, tá? É bem complexo, o arco pulsado é bem difícil de trabalhar. Eu praticamente quase não uso apenas para soldar as ferramentas, não uso para outros tipos de solda, né, aço inox, essas coisas, eu uso de corrente direta mesmo, só tem que ter velocidade, limpar bem o material, proteção do gás, e tem uns macetezinhos para você conseguir fazer a solda ficar bacana, né? É mais difícil, eu acho, do que alumínio, certo? Então são essas funções. A máquina também possui a função de pedal, para quem gosta de utilizar, é muito bom. Então, a diferença das duas máquinas aí, dos comandos, o mais básico do princípio, né, para você entender, são esses. Galera, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo explicativo, né? Eu tentei ser o mais breve, tentei ser o mais simples possível para vocês poderem entender como funciona. Acredito que vai ficar fácil de entender como funciona a diferença de uma máquina para outra. E ressaltando, a arco pulsada é utilizado para soldagem fora de posição, soldagem em aço ferramenta por causa do aporte de calor, tá? O aço ferramenta, ele é um material temperado, ele não pode aquecer demais, tá? Senão você pode destemperar ele e também contaminar. Como assim contaminar, né? Se você começar a soldar muito, ele começar a vermelhar demais, aquecer muito, ele começa a ficar escuro, e aonde ele fica escuro ele começa a impregnar sujeira, ele começa a colar, né? Porque aí o gás não consegue proteger o suficiente, ele vai grudando, então a gente tem que controlar. E o arco pulsado, como a corrente sobe e desce, tá? Eu não tenho uma corrente aberta todo o tempo inteiro, então acaba não dando muito calor, só no momento que eu vou depositar a vareta, né? Então toda vez que aumenta o arco, eu pingo a vareta, dou um passo à frente e assim a gente vai fazendo, né? Em soldagem de materiais sensíveis, né? Principalmente o aço ferramenta. O 4T ele é muito bom para quem vai fazer bocal colado, né? E o pessoal faz, né? Ali na peça você faz esse movimento aqui, né? Você caminha com um bocal para fazer aquele formato, parece uma escaminha. Então, o 4 tempos você aperta, né? Vai iniciar a primeira função do arco, você soltou a máquina, vai soldar sem parar. Então, como a máquina está aberta sem parar, você tem mais mobilidade para fazer aqui, caminhar com o bocal sem necessidade de ficar com o dedo segurando aqui, né? Finalizou, apertou o dedo, a rampa vai descer, soltou o dedo, a máquina vai desligar. A máquina que tem 2 tempos AWC já fica um pouquinho mais difícil, não que não dê para fazer, né? Mas você vai ter que ficar o tempo todo segurando aqui o gatilho para não desligar, né? Porque quando você soltar, a máquina vai interromper o arco, né? Se você botar a rampa, ela vai acionar a rampa também. Certo, pessoal? Muito obrigado por vocês terem assistido. Espero que ajudem esse vídeo a tirar dúvidas sobre os dois equipamentos. Um grande abraço a todos. Obrigado aí às lojas Eduardo, que estão aí há mais de 34 anos aí, que dão essa força para o canal, o apoio. E a WW Soldas aí, sempre oferecendo produtos de qualidade. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.